sem nenhum comentário, e depois estarei detalhando alguma coisa aqui, ou agora mesmo, né? É melhor detalhar. Nós fizemos uma boa viagem, excelente viagem, ficamos 15 dias aí ausente, né? Gozando férias, e foi muito bom. Porém, ontem era madrugada, melhor, hoje, né? Madrugada de hoje, é que o dia foi tão longo, 1h30 da madrugada, eu senti uma forte fisgada, como que no canal da urina, né? E através disso eu percebi que eu estava com uma cólica renal. E nessa cólica que eu tive que suportar, né? Não foi possível ficar em casa e fomos com a Célia para o médico, né? Passamos a madrugada toda, chegando agora de manhã em casa. Fui medicado, mas as dores, ela vem constante, aí acompanhado de vômito, né? E hoje, por razão disso, eu convidei a minha própria esposa, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque nós dois andamos juntos, né? Porque não pode se andar juntos se não estiverem de acordo, né? E ela vai ministrar, inclusive pautando essa questão do andar, né? E por isso eu gostaria que todos então estivessem orando para que nós prossigamos no caminhar cristão e sem dores, né? Com saúde. E por conta disso, dessa fraqueza que eu estou sentindo, né? A Célia vai ministrar para nós. Vamos lá, a leitura bíblica, depois o nosso presbítero Ronaldo vai louvar ao Senhor com o hino da harpa. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem o mandamento que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Instruções, Paulina, que serve para a nossa orientação. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos porque andamos na tua presença em santidade, porque andamos em amor, porque andamos, ó Deus, numa vida justa. Nós te louvamos, Senhor, porque não somos justos por nós mesmos e nem aos nossos próprios olhos, mas nós sabemos que o Senhor nos justifica, perdoando os nossos pecados e ajudando a conduzir a nossa vida para a tua glória. Eu quero te louvar pela vida dos irmãos que aqui estão e que vão ser ensinados, orientados a continuarem andando conforme a tua palavra nos orienta. Queremos te agradecer
e pedimos as bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento. Antes de passar para o Ronaldo, deixa eu fazer mais um ato aqui, porque nós, já no último culto que tivemos aqui, havíamos conversado com o irmão Everson. É isso, não é? É irmão Everson o primeiro, não é? Isso. Já havíamos conversado e ele hoje trouxe a sua família e nós, numa ocasião em que a igreja estiver congregada com um número maior, nós publicaremos a comunhão deles, que ele já nos pede a comunhão, a família, para essa igreja. São em torno de 7 pessoas, né? É o Everson, a Sônia, a Ana, a Zulmira, a Maria e o Pedro, né? Que também é Pedro Tiago, né? É uma família com 7 componentes. Tem ainda o pai, né? Que não está aqui alistado. Como é o nome do pai mesmo? Pedro também, olha aí. O pai é Pedro também. Então, na verdade, se compõe em 8 pessoas e nós teremos, então, daqui desse número, 7 que são membros, com exceção apenas o garoto Pedro. Então, 7 novos membros serão publicados aqui, que pertencem agora a essa igreja, para nós amarmos, para nós abraçarmos, acolhê-los com o carinho, né? E com o amor cristão, conforme a palavra nos ensina. E que vocês se sintam muito bem e que sejam frutíferos, né? Manifeste também todo esse fruto na vida de vocês. Eu quero ver em vocês alegria, amor, quero ver tudo isso em vocês. Muito mais Deus quer ver, né? Porque é do fruto do Espírito que nós participamos uns aos outros. Nós produzimos frutos para os outros serem edificados. Que Deus abençoe ao Everson e a sua família que o acompanhe. Amém? Os irmãos querem louvar a Deus por isso? Digam glórias a Deus. Aleluia. Também o Valdir Dumas Neves, né, que está ali atrás, ele já participou, pelo que me notificou, o 5º culto que ele participa aqui conosco. E ele disse, eu mudei para aqui e vou ficar aqui. Então, bem-aventurados são aqueles que são plantados junto ao ribeiro de água, né? Que você possa, então, desfrutar também das bênçãos de Deus e ser frutífero, cheio de alegria, de bondade, de amor, de benignidade, tudo que são bênçãos do Senhor na sua vida. Os irmãos também podem glorificar a Deus por isso? Então, a todos nós dizemos como? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, o Ronaldo vai cantar agora e depois o Jonas vai ler a palavra e aí nós vamos cantar mais um hino e tirarmos a oferta. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de bastante alegria estarmos aqui reunidos novamente para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o 515, bastante conhecido. Se Cristo comigo vai. 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus,
levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça em seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja. Se Cristo estiver conosco, irmãos, não temos que temer, né? Sabemos que quando Ele está no comando da nossa vida, aleluia, tudo se torna bonança.
Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e verso 27 ao verso 31. Ficamos felizes em o pastor relatar da sua viagem, que Deus abençoou poderosamente. Ficamos felizes, pastor. Sabemos que quando nós chegamos na igreja que não vê a presença do pastor, fica até um pouquinho meio... Mas graças a Deus, que Deus trouxe em paz e tem cuidado do pastor e toda a família. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27 a seguir disse: Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que presta está a cumprir essa profecia, né, irmãos? Jesus está às portas, os sinais nos mostram que ele virá. E muito em breve estaremos nas mansões celestiais juntamente com o Senhor, se assim permanecemos fiéis, servindo ao Senhor. Vamos então orar, e nessa oração já orar pelos irmãos que vão contribuir com as suas ofertas, e logo mais o presbítero irmão Ronaldo louvando ao Senhor com mais um hino. Altíssimo Deus e Pai, somos gratos por estar na Tua casa e aqui, Senhor, poder aprender a Tua palavra. Ó Espírito Santo, sabemos que quando encontramos nesta comunhão, Senhor, o nosso coração se alegra, a nossa alma se alegra. Fica conosco e com a Tua igreja, abençoando a cada um dos Teus filhos, ó Deus. Senhor, os Teus filhos que também vão contribuir com a Tua obra. Senhor, multiplica o seu celeiro, dê vitória, Senhor. Abre as janelas do céu e que tudo seja, Deus, dentro da Tua vontade. Faça a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Conduza, ó Pai, em tudo. Deus, fica conosco com a Tua igreja. Fala conosco esta noite, queremos ouvir a Tua voz. Usa a Tua filha, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra, que vai ensinar a Tua palavra. Deus, abre o nosso entendimento e o nosso coração. Estamos ansiosos, ó Deus, em aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, nós Te louvamos e Te adoramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o número 3 da nossa harpa. Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim,
pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Nem estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois és digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Já vamos estar ouvindo a nossa irmã Célia ministrando a palavra do Senhor. Descansada. Com muita alegria, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós, que o ano de 2018 foi um ano bem difícil, né, no trabalho secular, de muitos desafios para as nossas filhas nos estudos também, né, e todos nós, para o pastor também, né, estávamos precisando de dar uma pausa, e foi muito bom, né, esse tempinho que a gente pôde descansar, eu quero agradecer assim a Deus, porque Ele preparou todas as coisas, Ele cuidou de cada detalhe, né? Pudemos ter momentos ali de comunhão com os meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, com a família da minha mãe e com a família do meu pai também, além de termos alguns momentos de lazer. Então, foi muito bom. Deus nos guardou nas estradas, vimos assim nitidamente o livramento de Deus, né? Então ele realmente é fiel, ele cuida dos seus. Agradeço a Deus porque ninguém adoeceu nessa viagem. Quando a gente vai para o litoral, geralmente pega virose, né? Dessa vez Deus colocou a sua mão e nos guardou e nos deu saúde. E, infelizmente, meu esposo não passou bem essa madrugada, mas graças a Deus que foi aqui. Já pensou se fosse lá, né? Pelo menos aqui a gente já está em casa, já fica tudo mais fácil de tentar resolver. E se os irmãos colocarem ele em oração, Deus pode também colocar a mão, né? No plantonista ali na madrugada, ele nenhum exame fez, só medicou. Então a gente amanhã ainda tem que correr. Hoje eu fui a um especialista com ele, e aí amanhã vamos correr atrás de exames para ver, é uma infecção, é apenas um cálculo renal ou alguns cálculos, temos que ver direitinho. E cólica renal não é fácil, quem já sofreu sabe o quanto dói, né? Mas se os irmãos colocarem ele diante do Senhor, o Senhor, que é o médico dos médicos, pode operar o milagre. Amém? Como ele não estava bem, ele me pediu, você ministra? E eu, aproveitando que ainda tem essa semana e a semana que vem de férias, né?
Vamos ser úteis para o reino de Deus, né? Aqui estamos para colaborar. E eu quero meditar com os irmãos sobre o andar, né? Sobre o caminhar, sobre o andar. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, queridos irmãos, como seres humanos, nós não podemos parar de andar, né? O que importa para o ser humano estar vivo, estar saudável, é estar andando, a não ser que ele tenha algum problema, ele seja especial, mas mesmo assim hoje até as pessoas que não caminham já se locomovem por cadeiras de roda, motorizada e tudo mais, não é? Para realmente o ser humano estar bem, ele precisa caminhar. Quando a gente tem um bebezinho, as irmãs e os irmãos que são pais e mães, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento dele, não é? Se o bebê retarda para andar, a gente já leva ao médico, já fica ali preocupado. O que está acontecendo? Tem que andar, tem que caminhar. E ninguém consegue também antecipar essa fase. As pessoas até compram um disquinho para querer achar que a criança vai andar antes da hora. Ele mais atrapalha o desenvolvimento que ajuda, né? A criança, quando está preparada, ela simplesmente levanta e sai andando. E quando vai se passando os anos e a pessoa vai envelhecendo, também é muito preocupante se aquela pessoa está caminhando. Nós visitamos na casa da minha tia materna a minha avó. Ela vai fazer 92 anos este ano. Já está bem idosa. E a minha tia está preocupada com ela, porque ela já não quer caminhar mais. E aí vai o quê? Atrofiando o corpo. Se para de andar, o corpo vai atrofiando. Ela fica mais deitada, anda só ali dentro de casa. Minha tia convida, vamos, mãe, caminhar no quarteirão. Mas devido à idade, à canseira, ela já não quer mais, né? Nós precisamos caminhar. Caminhar hoje, caminhar amanhã, caminhar depois, caminhar sempre. Em 2019 não vai faltar estrada, chão, caminho para os nossos pés. Quantos passos nós não teremos que dar, né? Passos desafiadores, complicados, de repente cheios de questionamentos, mas o importante é que nós vamos caminhar, né? E a jornada cristã, em toda a palavra do Senhor, a gente vê que ela é comparada como um caminhar, né? Prossigamos, né? Corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Corramos, já está falando de caminhar, né? Se nós olharmos, são muitos os textos que comparam a nossa vida cristã como uma caminhada. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o andar como amigos de Deus. Nós vamos pensar num personagem que não só andou, que não só caminhou, mas ele conseguiu desfrutar da amizade de Deus, né? Uma coisa que é muito chata é a gente caminhar sozinho, né? Meu esposo às vezes até se desanima em fazer caminhadas, porque caminhar sozinho não tem graça, né? Na minha correria, eu tenho que estar dando uma caminhada, a Evelyn se ofereceu, né, nossa filhinha caçula. Mamãe, deixa eu caminhar com você? E é gostoso, porque daí você vai conversando, você nem vê o tempo passar, né? Você se motiva. É muito chato caminhar sozinho. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que caminharam, de pessoas que tiveram realmente ali companheiros na sua caminhada. Mas o maior desafio nessa caminhada é ser amigo de Deus. É não só ter uma companhia, mas ter o próprio Deus caminhando ao seu lado, né? Nós vamos meditar na vida de Enoque. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, no texto de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21 ao 24. São apenas 4 versículos que falam aqui sobre este personagem que Deus vai nos ensinar verdades espirituais nesta noite. Versículo 21 do capítulo 5 de Gênesis. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos,
e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Note que nestes 4 versículos nós temos 2 vezes a menção de que Enoque andou com Deus. No versículo 22, andou Enoque com Deus. E no versículo 24, andou Enoque com Deus. 4 versículos apenas que fala da história deste homem, 2 vezes é frisado que ele andava com Deus, né? No livro de Gênesis isso faz questão de deixar bem claro que este homem desfrutava desta amizade com o nosso Deus, né? Há muitas coisas que na Bíblia nós encontramos que os personagens citados aqui fazem, que parece que é muito difícil para a gente conseguir. Mas o andar com Deus é algo não só possível, mas é algo proposto por Deus a todos nós, né? Que venhamos aprender a andar com Ele. Veja que, nesses 4 versículos, a única atividade a mais, além de andar com Deus, é que Ele gerou filhos e filhas. Diz que Ele gerou filhos e filhas e andou com Deus. Gerou filhos e filhas e andou com Deus. Que personagem maravilhoso esse para nós aprendermos. Como andar com Deus? Como é que ele conseguiu desfrutar dessa amizade? Se você parar para pesquisar o que significa o verbo andar, você vai entender que é caminhar aproximadamente, é caminhar junto, é conduzir, é estar próximo, né? Esse andar, ele dá o sentido de comunhão. Então, Enoque desfrutava de uma amizade, de uma comunhão íntima com Deus. Ele não só andava com Deus, mas Deus era o seu amigo. Porque é diferente a gente andar. Às vezes a gente está caminhando, né? Quando há pessoas que gostam de caminhar, você está caminhando e às vezes perto de você tem várias pessoas caminhando. Está caminhando junto com você, mas não são seus amigos. É diferente quando você desfruta da amizade de alguém que está caminhando com você. E Enoque, ele conseguiu realmente desfrutar não só de uma amizade superficial, mas de uma amizade íntima com Deus. Vamos parar para pensar de onde que veio Enoque. Aí nós vamos recorrer à palavra do Senhor. Aqui no capítulo 4, pode olhar aí no livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo 25 e 26 nos dá a menção aí de onde veio, né? Esse personagem Enoque. Versículo 25 diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5, se você continuar daí, você vai ver, e eu quero que você acompanhe comigo, para você verificar algo bem curioso. Olha o versículo 3 do capítulo 5. Fala de Adão, e depois no versículo 5, ali no final, fala que ele viveu 930 anos e morreu. Depois vai falar de Sete, que Sete gerou filhos, né? Quanto tempo ele viveu e depois morreu. Aí fala de Enos. Também, no versículo 11, fala que ele morreu. Depois fala de Cainã. No versículo 14 fala que ele morreu. Também Malalael, né? Também diz no versículo 17 que ele morreu. Aí fala de Jared, no versículo 20, morreu. Veja, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerações já. Pulando um pouquinho Enoque, você vai ver no versículo 26 que fala de Matusalém. Aí no versículo 27, que foi o filho de Enoque, que ele morreu. 7 gerações. Depois no versículo 30 fala de Lameque. E no versículo 31 também fala que ele morreu. Veja,
8 gerações que são interrompidas por Enoque, que nós já lemos, que ele andou com Deus, mas não fala que Enoque morreu. Ele interrompeu algo que é natural dos homens. Deus para si o tomou, porque a amizade dele era muito grande com Deus. E a gente sabe também que vai falar, né, no capítulo seguinte ali, sobre Noé. Noé também era um homem muito temente a Deus. Versículo 9 do capítulo 6, diz ali, ó, são essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Noé também andava com Deus, mas lá no capítulo 9, no versículo 29, diz que foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. É a naturalidade da vida. Nasce, cresce, né? Tem família, envelhece e morre. Mas este personagem me chama muito a atenção, porque ele, né, e Elias são os únicos 2 seres humanos em todo o relato da Bíblia que não enfrentaram a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós, naturalmente, temos que enfrentá-la. Mas Enoque não provou a morte, de tão íntima que era a sua amizade com Deus, que Deus simplesmente, não, vem cá, Enoque, você é tão meu amigo que eu quero você aqui do meu lado. Que coisa maravilhosa, né? E então, nós vamos analisar aqui quais eram as circunstâncias do andar de Enoque. Porque a gente, às vezes, pensa assim, queridos irmãos, mas acho que Enoque vivia numa época muito tranquila, ele conseguia usufruir dessa amizade, porque os dias não eram tão turbulentos como é agora, não tinha assim tanta dificuldade, tantos problemas políticos, econômicos, emocionais, né? A sociedade não era como está agora, por isso que Enoque conseguia usufruir dessa amizade com Deus. Será? Vamos verificar? Vai lá para o penúltimo livro da Bíblia, Judas, antes de Apocalipse, né? Tem apenas um capítulo, né? Ou uma folhinha e mais alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 14 e 15 de Judas, que diz assim, ó: concernente a estes, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Está se referindo aos contemporâneos de Enoque. Então, o povo de Enoque era realmente um povo ímpio. Quando Judas usa essa palavra ímpio aqui, por 2 vezes, ele quer descrever as pessoas que são perversas, descrentes, destituídas do amor de Deus. Veja que não era muito diferente na nossa época. Enoque também convivia com pessoas assim, que não temiam a Deus. E por serem descrentes, perversas, ímpias, eram pessoas que agrediam o servo de Deus. Porque o versículo deixa bem claro ali, ó, que ímpios pecadores, né, ó, praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Ele não era bem aceito. Ao pregar a palavra que Deus estava lhe mandando, ele era criticado, ele era impiamente zombado. Não muito diferente do que acontece conosco, né? Mas qual era, então, essa
essa realidade que Enoque vivia. Apesar dele ser ofendido, apesar dele não ser tratado com devido respeito, consideração, né? De ser um tempo tão impiedoso, porque até fala, né? Depois ali de Matusalém, o seu filho, o que aconteceu que eu li? Noé. O que Deus faz na época de Noé? Destrói toda a população humana devido à impiedade. O próprio Deus não tolera tanta impiedade. Época de Enoque. Pouquinho tempo antes, Deus destrói com o dilúvio de tanta impiedade que havia entre os homens. Mas apesar de tudo isso, Enoque conseguia desfrutar desta amizade com Deus, né? Mas qual outra circunstância que nós vemos? Além da impiedade que havia, da sociedade pecadora, da sociedade que não temia a Deus, nós vemos, daí voltamos lá para o nosso texto base, que nós estamos nele, Gênesis 5, nós lemos no versículo que nós já lemos, né, versículo 22, que ele gerou a Matusalém. O que quer dizer? É que além, né, de Enoque estar desfrutando dessa vida espiritual, ele também tinha suas responsabilidades domésticas. Ele tinha o cuidado com a sua família. Ele teve filhos, né? Quantas pessoas às vezes pensam: a vida espiritual é separada da vida secular. Não existe isso. Nós aprendemos que somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos num corpo. Então, nós somos a semelhança do nosso Deus trinos, né? Espírito, alma e corpo. Não dá para a gente separar. Agora eu vou deixar o meu espírito lá em casa porque eu não vou para a igreja. Então, agora eu vou levar só a minha alma e o meu corpo trabalhar. Não, agora lá na minha casa, eu não estou cultuando, então eu não estou na igreja. Não existe isso. Tem pessoas que acham assim. Mas não, a nossa vida, ela é um culto constante. Onde nós estamos, se estamos na nossa casa, nós estamos no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, com os parentes, nós estamos cultuando ao nosso Deus. Se nós estamos lá no trabalho, enfrentando o chefe, enfrentando, né, os desafios que temos no nosso dia a dia ali para ganhar o nosso pão, nós também estamos cultuando ao Senhor. E Enoque nos mostra bem a circunstância aqui do seu andar. Porque ele não só andava com Deus. Tem pessoas que acham que para servir a Deus tem que fazer como os monges, né? Viver lá no mosteiro, separado de tudo, sem ser tentado por nada, né? Na realidade, se fosse assim, o que Deus teria feito quando criou Adão e Eva? Teria colocado Adão e Eva lá numa ilha deserta, né? Só ele e ela. E daí ela ia, né? Ele ia, de repente, ali perguntar, né? Ai, meu bem, você me ama? Claro que eu te amo. Mas aí ela diz assim, não tem nem outra mulher para testar se você realmente me ama, né? Algo mais ou menos assim. Nós precisamos ser testados. Por isso que Deus colocou lá no meio do jardim a árvore do bem e do mal. Porque Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas com livre-arbítrio, tendo essa disposição, este prazer em servi-lo. Apesar de ter tantas outras opções, você está aqui agora, ouvindo a palavra do Senhor, procurando voltar o teu coração para Deus. Né? Então, Enoque nos mostra isso. Ele tinha responsabilidades domésticas. Ele mostrava ali o cuidado com a sua família. Ele andava com Deus cuidando dos seus filhos. Ele andava com Deus cuidando da sua esposa, que nós nem sabemos, a Bíblia não faz menção dela, mas com certeza ele tinha. Ele estava o tempo todo dando atenção à sua família e andando com Deus.
Então, a vida precisa ser levada, né, em conjunto, espiritualmente, secularmente, familiarmente, em todos os aspectos da nossa vida. É necessário desfrutar desse andar com Deus. Porque, afinal de contas, quem é que nos orienta? Quem é que nos faz acertar? Porque nós podemos errar. E como podemos? Somos seres humanos. Né? Nas nossas escolhas, porque o livre-arbítrio, ele é algo tão perigoso que muitas vezes a gente se vê prisioneiro da nossa própria liberdade. Fazemos escolhas erradas, mas para não errarmos, precisamos sempre ter Jesus como nosso amigo, ter Deus ao nosso lado, desfrutarmos dessa amizade para que Ele nos oriente. O que o verdadeiro amigo faz? Ele nos aconselha, não é? O verdadeiro amigo, ele está ali o tempo todo para, olha, se você fizer isso, eu acho que não vai dar muito certo, não. Ele não fica preocupado em massagear o teu ego. Às vezes ele diz verdade. O verdadeiro amigo faz assim. Da mesma forma é Deus. Se nós estamos dispostos a ouvir, né, e descobrir a sua vontade, ouvir o que Ele tem para nós, Ele vai nos orientar. Então, além de ser uma sociedade muito ímpia, Enoque nos mostra que é possível, apesar da impiedade da sociedade, andar com Deus. Que é possível, apesar dos desafios familiares e seculares, andar com Deus. Mas nós também vemos aqui no versículo 22, quando fala ali que ele andou com Deus, né? Andou Enoque com Deus, depois gerou a Matusalém. E aí continua dizendo todos os anos da vida dele, andou Enoque com Deus. Quer dizer, ele andava com Deus antes de constituir família, antes de ser pai, e continuou andando com Deus depois. Ou seja, ele dependia 100% de Deus. Ele entendia que sem estar ao lado de Deus, compactuando com a vontade de Deus, ele estaria fadado ao fracasso. Essa é a circunstância, né? Ele reconhecia o quê? Que aquele filho era herança do Senhor, era a bênção do Senhor. Então ele precisava ser orientado pelo Senhor, né? Quantas vezes, né, as famílias imaginam que quando se tem um filho, eu mesmo, quando Deus nos deu a nossa primeira filha, eu achava assim, mas eu vou conseguir educar ela tão certinho, eu vou conseguir, né? Como se fosse algo nosso, como se fosse propriedade nossa. Não, os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. E se são deles, para nós educarmos segundo a vontade dEle, precisamos dEle para nos orientar. Porque um dia, herança não é assim? Herança tem que um dia se dar conta, não é? Um dia Deus vai requerer de nós o que nós fizemos ou deixamos de fazer com os filhos que Deus nos deu. Somos mordomos. Ele é o dono, ele é o proprietário. E Enoque entendia isso. Por isso ele desfrutava desta amizade com Deus. Mas vimos aí qual era a circunstância do seu andar. Agora vamos aprender um pouquinho as condições necessárias para nós andarmos com Deus. Que tipo de condições nós temos que ter para desfrutarmos dessa amizade, desse caminhar íntimo com Deus? Primeira coisa, fé. E aí nós vamos recorrer lá para Hebreus, capítulo 11 e versículo 5. Vamos lá? Porque a Bíblia cita este personagem que nós estamos aprendendo com ele nesta noite. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Qual é a primeira parte desse versículo? Pela fé. Então, ele só conseguiu desfrutar dessa amizade íntima porque ele era um homem de fé, né? Realmente, a fé, ela é a característica básica da vida de Enoque. E não só dele, de todos nós. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Precisamos realmente, aquele que chega a Deus, precisa chegar mediante a fé, né? E aí, o que nós podemos entender dessa palavra fé? A palavra fé nos dá a ideia de convicção, de fidelidade, de confiança. Fala sério, se coloca no lugar de Enoque. Nós hoje temos toda a palavra escrita. A gente lê a palavra de Deus e Deus vai se revelando através dela. Naquela época de Enoque não tinha nada disso. E ele andava com esse amigo invisível. Põe fé nisso, hein? Né? Hoje, Deus continua sendo Espírito, mas a sua palavra nos dá a convicção de que Ele está aqui conosco. Porque o Verbo se fez carne. A palavra é o próprio Jesus encarnado, não é? Mas Enoque, naquela época lá, que nem esta palavra maravilhosa existia, realmente, para desfrutar dessa amizade com Deus, ele tinha que ter muita fé, né? Enoque, ele tinha essa confiança em Deus. E com certeza Deus se comunicava com ele. Se ele tinha intimidade, Deus falava com ele. Né? Assim como Deus visitava Adão e Eva lá na viração do dia no jardim, Deus também falava com Enoque. Ele com certeza conseguia ouvir a voz de Deus, né? Embora não tivesse a palavra escrita como nós falamos aqui. Então nós entendemos que Enoque realmente era um homem de fé, né? A fé é algo sobrenatural que foge à nossa razão, né? Que foge às coisas óbvias. Ela é algo realmente que nós, né, sabemos que Deus é poderoso e Ele faz. Então Enoque sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso e que Ele estava caminhando com Ele, porque ele ouvia Deus falar com ele. Quantas experiências nós não temos? Talvez se dessemos oportunidade para todos vocês aqui. Quantas experiências que você não ouviu nitidamente a voz de Deus te orientando, te repreendendo? Não vai por aqui, faz assim, não faz daquele jeito, vai orar. Quantas vezes Deus nos desperta? Vai orar nesse momento, não é assim? Deus nos desperta, por quê? Porque nós somos amigos de Deus, porque nós temos esta fé de quando nós ouvimos a voz de Deus, prontamente obedecemos. Qual outro homem que nós podemos dizer na Bíblia que na sua caminhada ele andou por fé? Vamos recorrer a Josué? Vá lá na sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 3, vamos ver o versículo 7, que diz assim, ó, Josué 3:7. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. No capítulo 1 de Josué, Deus tinha dito que não deixaria Josué, que era para ele se esforçar, que era para realmente ele ter, ó, no versículo 7, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Ele era um homem de fé. E aqui no versículo 3, nós vamos ver que vem a travessia do Jordão, né? Ele foi um homem de fé, por quê? Porque o Jordão estava transbordando. Se Josué não levasse o povo a atravessar para o lado de lá, todas as promessas de Deus não iriam se cumprir. Por quê? Porque era do lado de lá que estava a terra prometida. Como atravessar um rio transbordando? E aí nós vemos ali no versículo 9 e 10, Deus continua dizendo assim, ó, do mesmo capítulo 3, tá? Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. O que Josué estava fazendo aqui? Líderes, homens de Israel, venham aqui.
Ó o Jordão na frente, transbordando. Mas quem está conosco é o Deus que eu conheço. Nós estamos caminhando e andando, desfrutando da amizade desse Deus, que vai fazer cair por terra todos os inimigos que estão do lado de lá. Eles tinham que conquistar, era uma terra habitada. Então ele foi um homem de muita fé. Depois no versículo 13, ele diz assim, Deus dizendo para ele, no versículo 11 diz, vede a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Veja os detalhes e as estratégias que Deus estava dando para Josué. Aí o versículo 13. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram a Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, era o Jordão, e o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, Veja, o que a Bíblia está dizendo aqui, Aí o versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade. Foram, aí o finalzinho do versículo, foram de todo cortadas, então passou o povo bem em frente de Jericó. Irmãos, se coloca na situação de Josué. Quem consegue parar um rio? Um rio que está seco já é difícil. Imagine um rio que transbordava, porque nas montanhas a neve estava diluindo, as torrentes do Negueb lá, então encheu o rio transbordava. E aí agora, eles tinham que passar para conquistar a terra, e Deus dá as estratégias, manda 12 homens pegar a arca, que assim quando os homens pisassem no rio, o rio tem muita correnteza. Como é que o rio ia ser cortado, as águas de cima iam parar? Milagre de quem anda com Deus. E Josué não teve dúvida. Josué disse para o povo, vamos fazer como Deus está nos orientando. As estratégias quem dá é o nosso capitão. Se coloque daí no lugar desses homens que estavam com a arca. Molhar os pés, tudo bem. Mas e daí? E se nada acontece? Nós vamos morrer afogados? Não, eles não tiveram essa dúvida. Porque eram homens de fé. Fé é crer que aquilo que Deus está dizendo, Ele vai fazer. E você sabe que todos nós temos um Jordão à nossa frente? Eu não sei qual é o teu Jordão. Eu não sei o que é que está te provocando a exercitar a sua fé. Mas Deus te diz nesta noite, se Ele é teu amigo, Ele continuará te dando as estratégias e você será mais do que vitorioso. Ele vai cortar as águas do Jordão e você vai passar. Porque as águas que foram embora. Mas essas que pararam, cortou-se. Ficou ali, não sei a profundidade que tinha esse rio, mas ele estava transbordando. Ele parou, Deus segurou como a mão de Deus, segurou as águas do Jordão. Por quê? Porque tiveram fé na palavra do Senhor. Se você tomar posse dessa palavra, que Deus te orienta a cada momento, pela fé, você obedecê-la, Deus vai cortar os jordões da tua vida e você vai passar com os pés em seco. Deus vai te fazer mais do que vencedor, porque aquilo que ele diz na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia mesmo diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele fará.
na sua vida, né? Então, assim como Enoque era um homem de fé e andava com Deus, aqui nós vimos Josué, um homem também de fé, que estava ali dando passo a passo, segundo a amizade que ele desfrutava com Deus, tendo fé nas orientações de Deus. Não sei o que está nebuloso para você, não sei o que você não está enxergando, mas se você seguir as ordens de Deus, tudo vai se esclarecer. Você vai ver a terra prometida do outro lado e Ele vai colocar os teus inimigos por debaixo dos teus pés, assim como fez com o povo de Israel, né? Mas nós estamos aprendendo as condições necessárias para se andar com Deus. A primeira delas, então, é a fé. Vamos ver uma outra condição que é extremamente necessária para se andar com Deus? Harmonia. Harmonia. Aí vamos lá para Amós, né? O pastor até citou esse versículo já, quando ele falou da minha pessoa, né, como sua esposa. Vamos lá para Amós, no versículo 3 do capítulo 3 também. Esse versículo que todos nós conhecemos até de cor, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para andar é preciso ter harmonia. É preciso se entender, é preciso compactuar das mesmas coisas, né? Veja, para que essa verdadeira harmonia aconteça entre duas pessoas, elas precisam estar concordando. Mas aqui nós estamos falando de Enoque, que era amigo do próprio Deus. Enoque aprendeu que ele não poderia contrariar a vontade de Deus. Nós, seres humanos, divergimos em opiniões, né? Principalmente marido e mulher, mãe e filhos, pai e filhos. A gente não concorda sempre. Tem momentos que a gente discorda. Mas mesmo na discordância, né, na igreja do Senhor Jesus, como um grupo coletivo, como existem opiniões diversas? Mas nós precisamos aprender que mesmo nas nossas diferenças, mesmo nas nossas opiniões contrárias, é possível chegar num acordo, é possível ter paz, é possível gozar de harmonia, né? Quem mais nós podemos pensar aqui que realmente tinha essa harmonia com Deus? Davi. Por quê? Porque se nós olharmos lá em Atos, né? E olha aqui no versículo do Novo Testamento. Atos, capítulo 13, versículo 22, diz assim, ó. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei a Davi, do qual deu testemunho dizendo, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Harmonia com o próprio Deus. Às vezes, a gente pensa assim, né? Para ser amigo de Deus, eu nunca posso errar. Davi não errou? Como errou? Quantas vezes, né? Ele tropeçou. Quantos pecados ele cometeu? Porque ele era um homem como eu e você. Pecador, sujeito a tantas falhas. E ele, infelizmente, muitas delas cometeu. Mas por que aqui no Novo Testamento, ainda na pregação, aqui no discurso de Paulo, Paulo menciona aqui Davi, que Deus havia achado Davi, o homem segundo o seu coração. Queridos, Deus não quer perfeição. Perfeito ele já é. Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que falhamos. Ele sabe que erramos. Qual é o segredo, então, de Davi? É essa parte B do versículo. Homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Qual é a vontade de Deus, então? É que quando nós erramos, façamos como Davi. Davi se quebrantava diante de Deus, se humilhava, rasgava o seu coração, reconhecia que ele precisava da misericórdia de Deus. Tem muitas pessoas que até dizem assim, eu não vou me batizar, eu descer as águas batismais, depois eu tenho que ser santo, eu não vou poder errar mais.
Que tolinho pensar assim. Continuamos sendo pecadores, mas somos pecadores regenerados. O que precisamos é aprender que para ter essa harmonia na nossa amizade com Deus, nós temos que estar dispostos a fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que quando nós erramos, nos arrependamos, nos humilhamos, nos quebrantamos diante dEle, né? E é maravilhoso que Enoque descobriu isso, né? Que ele realmente tinha que estar em acordo com os princípios ordenados por Deus. Aquele que é amigo de Deus procura descobrir a sua vontade para fazer. E claro que quanto mais intimidade nós temos com a palavra, quanto mais nós temos intimidade com Deus em oração, menos vamos errar, né? Quanto mais perto de Deus, mais o Espírito Santo vai acender a luzinha. Opa, não faz isso. Cuida dos teus olhos, cuida dos teus lábios, cuida dos teus pés. Quanto mais amizade temos com Deus, menos estamos propensos a errar, né? Quanto mais perto de Deus, mais o Espírito Santo nos capacita a não ceder às tentações. Foi isso que Enoque descobriu. Foi isso que Davi fazia, né? Mas que o Espírito Santo, então, de Deus nos leve, né, a ter essa comunhão com Deus, tendo harmonia com Ele, procurando sempre descobrir qual é a vontade dEle. A vontade coletiva está na palavra do Senhor, mas a vontade específica, individual, também está na palavra do Senhor. Ele fala conosco, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele quer, né, Ele espera algo de nós. Só que se nós não fizermos, Ele levanta outro no lugar, né? Então precisamos estar em harmonia, descobrindo a vontade dEle. E aí quem está em harmonia com a vontade de Deus tem paz, tem tranquilidade, não tem medo do amanhã, não tem medo da morte. Quantos seres humanos hoje em dia, até mesmo que se dizem cristãos, não conseguem nem ousar em falar da morte, porque fica ali, parece que, né, desesperado em pensar nisso. Nós sabemos que a morte é só uma passagem para outra vida. Jesus já venceu a morte. A nossa vida está nele. Aqui somos como um conto ligeiro, estamos de passagem. A nossa vida está garantida eternamente em Cristo. Que harmonia maravilhosa, que paz, que tranquilidade. Não temos que temer o que possa nos acontecer, porque em Cristo nós temos essa descoberta da harmonia, de andar em acordo com Ele. E o que Ele quer é isso. Ele quer nos levar como Enoque para junto dEle. Essa é a sua vontade final, né? Mas vamos pensar ainda numa outra condição para desfrutarmos dessa amizade com Deus. Falamos da fé, falamos da harmonia, agora vamos pensar um pouquinho na humildade. Miqueias, né, está aqui pertinho de Amós, né, vamos lá para Miqueias agora. Miqueias capítulo 6 e o versículo 8 nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Olha aqui, é Deus falando conosco hoje, né? O que o Senhor espera de nós? Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. A palavra humilde aqui, sabe o que ela significa? Modesto, simples, né? Deus não mantém relacionamento íntimo com aquele que é soberbo, nariz empinado, se acha melhor que todo mundo. Não, eu sei mais que você, eu posso mais que você, eu estudei mais que você, né? Não, Deus desfruta amizade com aquele que é humilde, que não é orgulhoso, que não tem o topete alto, né? Aquele que realmente faz o que o salmista disse lá no Salmo 139, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Apesar de ser um Deus tão grande,
tão poderoso, mas ele está disposto a atentar, a desfrutar dessa amizade com aqueles que são humildes. E Enoque descobriu isso. Ele era um homem humilde, ele não era soberbo, ele era simples, ele era modesto. Muitos outros exemplos a gente poderia pensar de homens que também foram humildes. Mas vamos pensar em mais um? Elias. Abra sua Bíblia, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, e vamos ver que Elias também foi um homem que desfrutou dessa amizade com Deus. E no seu caminhar ele demonstrou humildade. Capítulo 17, de 1 Reis, versículo 3 e 4. Deus diz assim para Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do rio, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. O que está acontecendo aqui? Elias está sendo protegido por Deus contra o confronto com Acabe. Deus leva Elias para um lugar, um refúgio secreto, um lugar onde ele ficaria escondido. Mas veja como as coisas de Deus são. Deus manda ele para o ribeiro de Querite. Deus não manda ele para uma casa toda confortável, né? Não, Deus manda ele para um ribeiro. E incrível que daí você vai prosseguindo, né? Fala que ele vai beber água do ribeiro, vai tomar banho no ribeiro e vai comer o quê? O que os corvos levassem para ele. Já pensou? Deus faz até os pássaros virarem garçons daqueles que são seus amigos. Os corvos levavam pão e carne para ele pela manhã e pela tarde. E ele bebia água do Querite, tomava banho no ribeiro, estava tudo muito bom, não precisava de muita coisa. Mas para fazer isso, ele teve que ser humilde. Ele não questionou. Que isso, Deus? Eu sou teu servo. O Senhor vai me mandar viver num ribeiro? O Senhor vai me mandar pássaro, corvos, vir me trazer comida? Não. Ele foi humilde para obedecer às estratégias que Deus estava dando para ele. Mas o que eu acho mais curioso, e daí a gente prosseguindo a leitura, né? Lá no versículo 7. O versículo 7 diz assim, ó: mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Já pensou? Elias acordar de manhã cedo, né? Se espreguiçar. Eu vou lá tomar um belo de um banho gostoso no ribeiro e tomar um golinho d'água aqui até o meu garçom, o corvo, lá vir trazer meu alimento. Quando ele chega no ribeiro, seco, sem nenhuma gota d'água. Ele não questionou com Deus. Ele esperou a providência. Ele esperou que o seu amigo iria lhe dizer. Por quê? Porque amigo que é amigo não abandona em momento nenhum. E Deus é esse amigo fiel. Os outros podem te decepcionar. Deus nunca decepciona. Mas o curioso é que Deus, provando a humildade de Elias, lá no versículo 12 até o 15, ó, vamos ler, do mesmo capítulo 17. Respondeu ela, na realidade aqui é a viúva de Sarepta: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. O ribeiro secou, não ia ter mais água. Deus manda ele para a casa de uma viúva. Mas não era uma viúva rica, não era uma viúva que tinha herdado do pai tantos bens. Era uma viúva que tinha só um bocado de azeite, né? Um bocado de farinha, quer dizer, que ia ali fazer um bolo, comer ela e o seu filho e morrer. Que Deus este, né? Deus de milagre, Deus de providência. Nem sempre Deus vai te conduzir para os caminhos que aos teus olhos sejam os mais abastados. Às vezes Ele nos conduz por caminhos difíceis para provar também o nosso coração.
E Elias mostrou um coração humilde, nós todos sabemos o milagre que Deus fez ali, né? Porque daí no versículo 15 ali, ó, diz-nos o seguinte, né? Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Ele era tão amigo de Deus que Deus não só supriu a necessidade de Elias, mas Deus usou Elias para suprir a necessidade de toda uma família. Então, às vezes, Deus nos coloca em provações para nós sermos instrumentos de bênçãos para outras pessoas também. E isso acontece com aqueles que são humildes de coração. Mas prosseguindo o texto, algo que me chama muita atenção é que depois não ficou só nisso o milagre. O filho dessa mulher morre. O filho dessa mulher morre. E Deus novamente usa Elias para torná-lo à vida, para ressuscitar esta criança. Essa mulher foi uma mulher que realmente também desfrutava de amizade com Deus, para ter o profeta de Deus na sua casa e, através dele, tantos milagres acontecendo, né? Então, nós não precisamos temer as adversidades, as preocupações da vida. Se nós tivermos como amigo o nosso Deus, todas as nossas necessidades serão supridas. Queridos irmãos, eu olho para trás, na nossa história de vida, nós temos 28 anos de casado, 3 filhas. Eu olho para trás e eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Um dia Deus disse para o meu esposo: cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Realmente, como Deus tem sido fiel, e eu sei que essa é uma realidade na tua vida também. Como Deus tem cuidado de você, como Deus tem cuidado da sua família, como Deus tem cuidado de cada detalhe das tuas necessidades. Então, não desista dessa amizade, continue sendo amigo de Deus com teu coração humilde, assim como foi Enoque, assim como foi Elias. Mas vamos prosseguir. Quais foram, então, as consequências do andar de Enoque? Hebreus, capítulo 11, 5, que nós já lemos, diz que ele agradou a Deus. Olha as consequências. Ele agradou a Deus. Lá na versão da Septuaginta, ela muda essa frase, né? Ela traduz essa frase dizendo assim: Enoque andou com Deus. Ela fala assim, ó, Enoque foi muito agradável a Deus. Ele não só andou com Deus, mas ele agradou a Deus. Agradar tem o significado de ser aceitável, de alcançar favor, de ser amável. Enoque soube como agradar a Deus. Queridos, e daí agora a gente para e pensa, né? Meu Deus, será que eu estou te agradando? Será que as minhas palavras estão te agradando? As minhas atitudes, os meus pensamentos, eu estou andando contigo a ponto de te agradar ao Senhor? Essa deve ser a nossa autoavaliação neste momento. E nós temos aqui, queridos irmãos, o maior elogio que uma pessoa pode receber. Já pensou? Deus deu testemunho de que Enoque agradou a Deus. Que coisa maravilhosa, ele não só era amigo de Deus, mas ele não só andava com Deus, ele agradava a Deus, né? Como é gostoso quando você ouve alguém te dar um elogio. Nossa, que lindo que você fez. Nossa, muito obrigado por ter me ajudado. Olha, gostei muito daquela outra tua atitude. Mas o próprio Deus dizer: oh, meu querido filho, você está me agradando. Oh, minha querida filha, você está me agradando. Eu acho que realmente isso é tudo que nós precisamos buscar nesta vida, porque se estivermos agradando a Deus, nós estaremos andando em amizade íntima com Ele, fazendo a sua vontade. Qual é o nosso maior exemplo disso? Jesus, o nosso maior referencial. Romanos, capítulo 15, versículo 3. Vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15 e o versículo 3. Nos diz assim Paulo, ó: pois também Cristo
não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Veja, ele não agradou a si mesmo. Aqui está um dos maiores problemas que nós enfrentamos como filhos de Deus. Não fazer a nossa vontade. E aí João 8:29, né? João diz assim, falando de Jesus também, 8:29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus, ele não veio para fazer a vontade dele. Jesus veio para aprender a fazer a vontade de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, como homem, nos mostra que ele não agradou a si mesmo e que ele veio para fazer aquilo que agrada a Deus. E nós sabemos que Jesus venceu. Em tudo ele foi tentado. Você sabe por que Jesus se encarnou? Você sabe por que Jesus veio a esta terra? Para sofrer tudo o que eu e você sofremos. Sabe todas aquelas dificuldades que você tem? Jesus teve. Sabe as tentações pelas quais você passa? Jesus também teve. A Bíblia diz bem claramente, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele disse, se eu venci, vocês também vencerão. Então nós temos que estar andando com ele. Andar com ele é estar nele, mergulhado nele, respirando ele, vivendo ele. A vida não tem outro sentido. A gente trabalhar, a gente ter família, estudar, ter profissão, realizar sonhos, ter propriedades, isso é um prazer humano. Mas o maior prazer que existe é fazer tudo isso para a glória dele. Porque ele é o único merecedor. Foi ele que te criou, foi ele que te formou, foi ele que te escolheu, foi ele que te salvou. E Jesus veio para se identificar conosco, porque hoje há no céu um corpo glorificado e um intercessor. Quando você dobra o seu joelho diante do Pai e diz, Deus, está acontecendo assim, assim, assim comigo. Jesus disse, Pai, Jesus diz assim, né? Pai, tudo isso que o meu servo está dizendo, eu senti, socorre ele, ajuda ele. Porque é muito fácil, né? Você dizer assim, pastor Nilson, eu sei o tanto que o senhor está sofrendo, já tive cólica renal. Aí sim, realmente você sabe. Eu nunca passei por isso, mas eu imagino que é difícil. É diferente, não é? Jesus não só imagina, ele realmente sofreu as mesmas dores que sofremos, né? E ele fez tudo isso para agradar a Deus Pai. E só conseguimos fazer isso, queridos irmãos, se formos movidos por amor. Se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, isso é possível. Mas nós precisamos ter esse senso de amor, de gratidão, né? Porque aquele que ama, ele quer ter sempre juntinho, não é assim? Quando vocês se conheceram, se apaixonaram, o que queriam? Viver juntos, não é assim? Não é todo casal, não é dessa forma? Então, como é que, né, diz até um certo jovem assim, né? O pastor sempre pedia as coisas para ele fazer na igreja. Não posso, eu tenho minha namorada, eu tenho que dar atenção para ela, né? Para Deus não podia, para a namorada podia. Qual é o nosso maior amor? Deus, né? Então, se eu amo a Deus, eu quero estar juntinho dele. Eu quero desfrutar de amizade com ele. Não é verdade, queridos irmãos? Mas, enfim, vamos terminar aqui aprendendo que quem faz a vontade de Deus é útil para o reino de Deus. Porque lá em Judas, que nós já lemos, 14:15, diz que Enoque era profeta de Deus. Então, ele andava com Deus, ele era um homem humilde, ele era um homem que tinha harmonia, ele era um homem que tinha fé, ele tinha essa intimidade com Deus, então ele descobriu a vontade de Deus a ponto de ser profeta de Deus, de falar em nome de Deus. Então, quando nós temos esta amizade com Deus, ele nos usa como seus instrumentos para edificar outras pessoas, para falar do seu amor, da sua palavra para
outros, através do nosso exemplo de vida, através das nossas experiências. Então, um profeta de Deus verdadeiro, ele consegue captar a vontade de Deus. Como diz Jeremias 23:16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões de seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Não é o que nós estamos vendo hoje? Quantos profetas falsos aí, pregando outro evangelho que não é este, falando de prosperidade, falando que você tem que colocar Deus na parede, né? Não, vamos ficar com a verdadeira palavra de Deus e vamos pedir a Deus para nos aperfeiçoar, para sermos verdadeiros profetas de Deus aqui na terra, para falarmos as verdades, as delícias da sua palavra para aqueles que estão sedentos e famintos, né? E aí nós encerramos com a culminação do andar de Enoque. Enoque, ele andou com Deus aqui na terra, andou com Deus tantos, não sei quantos passos ele deu durante a sua vida, mas todos ele deu andando com Deus. Chegou então ao clímax da história, ao ponto ápice da história, quando Deus disse, chega de eu andar com você aí na terra, vem você andar aqui comigo. Queridos, e aqui nós temos uma semelhança muito grande com Enoque. O que é que nós estamos aguardando? Exatamente isso. É o que Deus prometeu para a igreja, né? Quando Deus tomou Enoque para si, o verbo tomar, ele tem o significado de arrebatar, remover, levar pela mão, né? E aí ele não passou pela morte física. Então, e nós estamos esperando o quê? O arrebatamento da igreja, onde seremos tomados com força. E Paulo nos diz bem claramente que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E se Jesus vir para qualquer um de nós antes do arrebatamento, os que estiverem mortos ressuscitarão, não é? Então, a nossa esperança está certa. Vamos continuar andando com esse Deus. Vamos continuar desfrutando dessa amizade. Que em 2019, cada dia desses meses que nos restam, você possa ter esse propósito. Vou renovar todos os dias a minha amizade com Deus. Vou desfrutar desse amigo maravilhoso, porque a qualquer momento nós vamos ouvir a última trombeta soar e nós seremos arrebatados e andaremos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Por enquanto Ele anda conosco aqui, mas nós andaremos com Ele pela eternidade, que não temos noção. Nós somos, disciplinados com isso, com relógio o tempo todo. Nós temos que nos enquadrar as horas, mas lá não vai ter relógio, lá não vai ter hora, lá nós viveremos eternamente, desfrutando na casa dele, da amizade dele, sendo igual a ele. Que presente maravilhoso, porque a Bíblia fala que nós teremos o nosso corpo glorificado, ficaremos livres do pecado, dessa natureza pecaminosa que não se converte, que nos faz tantas vezes errar, mas lá como ele é, nós seremos e desfrutaremos para sempre dessa amizade maravilhosa. Persevere, querido irmão, persevere, querida irmã, continue cultivando esta amizade com esse Deus maravilhoso que você só tem a desfrutar de bênçãos e maravilhas. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Amém, meus irmãos? Nós devemos prosseguir, como disse a irmã Célia, conhecendo mais o Senhor. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando o sol surge de manhã, ele surge assim, ainda sem aquele brilho todo. Mas ao meio-dia, quando ele está a pino, aí brilha completamente. Assim é a nossa vida. Nós vamos prosseguindo, caminhando, andando com Deus, até o ponto de chegar nessa condição
de brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Devemos prosseguir. Essa dinâmica que a irmã Célia ministrou aqui, do caminhar, eu já disse e vou repetir, é minha metáfora preferida na Bíblia. Eu gosto muito dessa metáfora. É muito ilustrativo, é muito claro que todos os homens e mulheres que andaram com Deus não se frustraram, não se decepcionaram, né? O caso de Josué aqui foi um caso especial, né? Parar uma água descendo, que é isso, né? Fazer ali uma parede de água. Isso está na Bíblia, irmãos, e tudo isso é pela fé. Então você vai ter alguns dias esse ano que você vai encontrar dificuldades, mas não se detenha, continue. Nós vemos muita gente querendo parar. Não estamos vendo isso, Jonas, hoje? Muita gente querendo parar. Por quê? Porque não está entendendo mais, perdeu o foco, perdeu a noção, perdeu a percepção das coisas espirituais. Não vamos perder o foco, irmãos. Não vamos perder a noção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu até peço mais uma vez perdão aos irmãos. Eu, de fato, estou muito, assim, abatido hoje, fisicamente. Nem queria aparecer aqui, mas Deus nos dê graça para prosseguir. Amém? Vamos ficar de pé. Nós ali no fundo temos os conectados, os jovens que se reúnem também para um assunto de centro de interesse. E assim nós vamos orar, abençoando a todos. Na próxima quinta-feira teremos um grandioso culto aqui, culto da vitória, onde nós tocamos pela fé a palavra do Senhor mais uma vez, e vamos nessa comunhão, recebendo milagre, recebendo força, recebendo ânimo, e aí vamos prosseguindo. Final de semana estaremos destacando aqui assuntos relacionados à administração da igreja. Desde já eu quero manifestar aqui a minha gratidão, louvor e adoração a Deus pela vida do irmão Jonas e a vida do irmão Ronaldo, que assumiram aí, a mão no arado, trabalharam bonito, que foi para a glória de Deus. Temos boas informações, fomos muito informados muito bem de que o trabalho continuou para a glória do Senhor. Eu quero agradecer aos meus irmãos e que Deus realmente venha pôr as suas mãos para que vocês possam continuar prosperando. Deus abençoe o irmão Everson, irmã Sônia, e também ali, a mãe é a Ana, é isso? Zumira, a Ana é a Zumira. Então, Everson, Sônia, Zumira e o Pedro. Deus abençoe também ao Valdir, enfim, Deus abençoe a todos nós, irmão Jonas que está lá atrás, a nossa irmã Tatiane, é isso? Graciele, eu tenho Tatiane, tem Graciele, esses nomes eu preciso pegar ainda, Jonas, e vou aprendendo, com a graça do Senhor. Amém? Então, prossigamos, irmãos, caminhando. Esses homens que foram citados aqui, todos um dia, morreram, com exceção de Enoque. Enoque não morreu. Que coisa, tremenda também. Que coisa, que maravilha. E eu também não vou morrer, não. Eu vou ser arrebatado com Jesus. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai, eu levanto a minha mão para abençoar os teus filhos que vieram ao templo, Senhor, que ouviram a tua palavra. A bênção maior que nós queremos é da tua presença. O Senhor continue com eles caminhando, ajudando. Esteja ao lado de cada um, Senhor, fortalecendo na casa, no trabalho, em tudo que fizer, ó Deus. Essa é a bênção que nós pedimos, porque o Senhor disse: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, assim nós nos despedimos debaixo dessa bênção, com a tua companhia, com a tua graça. E eu rogo, conforme a tua palavra diz, a bênção sobre todos, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós.
Amém, amém, amém. Obrigado, viu, irmã Célia, por ter ministrado. Falei de todo mundo, não falei da minha mulher, né?